Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Juízes, capítulo 14. Livro de Juízes, capítulo 14. Vamos ler 2 versículos da palavra de Deus para a ministração da palavra nesta noite. A epígrafe diz: o casamento de Sansão. Leiamos o versículo 1. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus. Versículo 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Amém? Podeis assentar. Meus amados, nós vemos nessa passagem bíblica a respeito do casamento de Sansão, em que ele, de uma maneira soberba, arrogante, ele vai desfazer dos ensinos de seu pai, das orientações de seu pai, quanto à questão de casamento. Visto que a palavra de Deus, como está descrito tanto no livro de Deuteronômio, capítulo 7, como também em Êxodo, capítulo 34, que o casamento não deveria ser um casamento misto, ou seja, o povo de Israel não deveria envolver-se com mulheres estranhas, com mulheres pagãs. No entanto, Sansão aqui, ele chegando a essa cidade, a essa região, nesse lugar chamado Tina, ele vai ver uma mulher das filhas dos filisteus. Ora, os filisteus eram povos inimigos do povo de Israel e que havia uma contenda entre eles. Sansão, no entanto, ele nasceu e recebeu da parte de Deus uma missão, algo sumamente importante, uma chamada importante, que era o quê? Livrar o povo de Israel do jugo que estava sendo acometido. Mas ele aqui, nesse caso, ele vai desprezar a orientação de seu pai e de sua mãe. No entanto, seu pai, ao admoestá-lo de que não há mulheres em nosso meio, por que vai procurar uma mulher estranha? E Sansão disse: não, essa daí agrada aos meus olhos. No entanto, temos que entender e aprender aqui que muitas vezes nós somos atraídos por aquilo que nós vemos, ou seja, a aparência. E nem tudo que é bonito é bom. E nós temos que tomar cuidado, porque quando nós olhamos as coisas, olhamos as pessoas, nós não conhecemos a fundo e muitas vezes nós seremos enganados e seremos iludidos. Por quê? Porque não conhecemos a essência, nós apenas estamos olhando e julgando pela aparência. É por isso que o texto sagrado vai dizer o seguinte, que devemos fugir de toda a aparência do mal. Por quê? Porque há coisas que são apresentadas diante de nós que pode ter algo bonito, mas não terá um efeito positivo. Visto que Samuel, ao chegar na casa de Jessé, e ali foi dado um aviso de que alguém ali seria ungido, para ser o rei de Israel, observem que ao chegar ou ao apresentar-se os filhos de Jessé, Samuel julgou que seria aqueles, por conta da sua aparência. Mas aí Deus disse o seguinte:
olhe, eu não vejo como o homem vê. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. É por isso que muitas vezes nós somos acometidos de situações e sofreremos consequências porque tomamos decisões ou precipitamos-nos justamente naquilo que nós julgamos. Eu vi aquilo, é isso aqui, e a aparência é boa, e aí a gente acaba se envolvendo e vai se dar mal. Por quê? Porque não houve uma direção da parte de Deus, não houve, nós não consultamos a Deus, não houve uma consulta ao Senhor, visto que Josué, certa vez, ele acabou tomando uma decisão juntamente com os príncipes, né? Por conta de um povo que estava em uma região que tinham disfarçados, e então Josué tomou uma decisão, julgou aquele povo. E aí, mais tarde, ao tomar conhecimento de quem seriam aqueles povos, não pôde mais revogar a situação que tinha sido tomada. E o texto sagrado, lá no livro de Josué, vai descrever que isso foi mal perante a congregação. Significa que tanto Josué, que foi levantado por Deus, como também os príncipes daquela congregação, né, daquele povo, as autoridades, as lideranças, tomaram uma decisão sem consultar a Deus, porque eles julgaram por uma aparência. E veja que não é diferente aqui no caso de Sansão, que ao olhar para essa mulher e acabar essa mulher agradando-lhe aos seus olhos, ele então vai iniciar um processo de derrota na sua vida. Coisas que vai ser agora acometida sobre ele, mas que ele, lá na frente, se não for a misericórdia de Deus, se não fosse, melhor falando, a misericórdia de Deus, Sansão iria se destruir completamente. Veja comigo que no versículo 5 diz assim: desceu, pois, Sansão com o seu pai e com sua mãe, a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou sobre ele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo. Observe que esse versículo aqui vai dizer que ao sair o leão, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão tão poderosamente que ele matou esse leão, esse filho de leão, esse jovem leão. Veja que ele vai matar o leão, mas aqui nos dá um ensinamento. A Bíblia Sagrada, ela vai descrever que Satanás, o nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nesse caso aqui, observe que passaram quem ali pelo caminho? Os pais de Sansão. E depois passou quem? Sansão. Veja que o leão não atacou os pais de Sansão. O leão atacou a Sansão. Primeiro, ele estava sozinho. E trazendo para uma ótica espiritual, veja que Sansão ele possuía uma chamada de Deus. E veja que muitas vezes o diabo ele vai nos observar e ele vai nos atacar quando estivermos sozinhos. E justamente o diabo vai atacar aquele a quem tem uma chamada da parte de Deus. E aí o livramento veio porque, não por conta de Sansão em si, mas porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, fortaleceu a Sansão e ele matou aquele leão. Significa dizer que quando nós somos atacados pelo diabo, o Espírito Santo, ele vai manifestar-se em nós e nós venceremos o adversário. É por isso que há um texto que diz lá em Salmos que o laço foi quebrado.
É o Senhor que cuida de nós, é Ele que nos dá o livramento. Mas Sansão, então, ele vai, mais tarde, envolver-se com essa mulher, ele vai casar com essa mulher, e ele vai, então, designar um enigma a respeito de uma situação que aconteceu. Quando ele mata o leão, logo depois, ele voltando pelo caminho, ele vai ver que tem mel. O mel está na carcaça do leão morto, e ele comeu, coisa que não se podia fazer. Veja que o mel é doce, mas ele come do mel, e o mel estava onde? Em algo morto. Significa que a Bíblia vai dizer que cuidado com a mulher estranha, que tem lábios de mel, aparta-te dela. E muitas vezes a pessoa não vai atentar a isso, porque é uma mulher bela, é uma mulher agradável, mas no entanto, essa doçura não é para ser tocada, porque essa doçura é uma mulher estranha. Por isso que muitas vezes muitos jovens cristãos desviam-se, porque muitos vão estar relacionando-se com mulheres ímpias, porque muitas vezes muitos casamentos começam a fracassar, porque envolve-se com mulheres estranhas e começa a cair, é um degrau abaixo, vai degrau a degrau para baixo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e são consequências terríveis. Por quê? Porque ao escolher um caminho, e vai ter agora que assumir as consequências por aquele caminho que você escolheu. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. O caminho de vida chama-se Jesus Cristo. É por isso que ao caminharmos no caminho que é Jesus, nós não andaremos em trevas, andaremos na luz, porque Jesus iluminará o nosso caminho e enxergaremos tudo à nossa volta. Não estaremos em trevas. Por quê? Porque o Senhor, Ele é a nossa luz. Amém? Amém. Pois bem, então continuando aqui, Sansão, ao designar esse enigma, ele vai agora acarretar uma situação totalmente desagradável que vai envolver terceiros, porque as pessoas não conseguiam descobrir aquele enigma, mas pressionaram a sua mulher. A sua mulher, então, ela vai chorar, ela vai utilizar-se de argumentos e de artifícios para que venha a ser revelado isso daí. E Sansão, ele vai revelar, e ao revelar, a mulher então passa a resposta do enigma para as outras pessoas, mas ela tinha sido pressionada, tinha sido ameaçada se não descobrisse o enigma. E ao ser revelado o enigma, gera agora uma consequência muito grave, porque Sansão, ele vai dizer o seguinte, acompanhe comigo no versículo 18. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao sétimo dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a sua mulher, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Veja que ele vai matar umas pessoas para poder cumprir a promessa que ele tinha feito se o enigma fosse revelado. E aí vai gerar uma outra consequência. A mulher dele foi dada a outra pessoa, porque ele não poderia mais envolver-se com essa mulher por conta de uma situação que foi acarretada. Ou seja, no versículo 1 do capítulo 15 diz assim: e aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara a minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar, porque disse seu pai:
Por certo dizia eu que de todo a aborrecias, de sorte que dei ao teu companheiro, porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela, toma, pois, em seu lugar. Veja que devido a uma situação, a mulher que ele tinha casado já tinha passado para outro. E aí Sansão, ele vai criar uma ira muito grande em relação a isso. No versículo 19 do capítulo 14, vai dizer que acendeu-se a sua ira, e aí ele volta para onde? Para a casa de seus pais, e ele deixa a sua mulher lá. É por isso que com a sua ausência, o pai da mulher entende o seguinte: ele abandonou minha mulher, ela não vai ficar, minha filha, ela não vai ficar desamparada, pegou e deu a outro. Então, ou seja, uma atitude foi gerando consequências. Agora acompanhe comigo que Sansão ele se irou. Segundo o que depreende-se lá do capítulo 1, do versículo 20 da Epístola a Tiago, diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 9, está descrito que a ira abriga-se no seio do tolo. Sansão aqui foi totalmente o quê? Um tolo. Mas veja comigo o que está descrito em Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, no versículo 17. Veja comigo o que a palavra de Deus diz. Provérbios, capítulo 14, no versículo 17 diz assim: o que presto se ira fará doidices, e o homem de mais imaginações será aborrecido. Veja que Sansão ele fez loucura, ele fez doidices. Por que isso? Por conta da sua atitude, uma atitude impensada, uma atitude de ira. Por isso que muitas vezes, quando nós tomamos decisões em nossa vida, cheio de ira, vamos tomar decisões erradas. Toda decisão não tem que ser tomada no momento em que estivermos com ira ou zangado. Tem que ter uma racionalidade. É por isso que muitas vezes as discussões muito acaloradas vão gerar consequências. Tudo tem que ser tomado ou decidido de uma maneira racional, equilibrada. É por isso que a nossa vida, nós que somos crentes, que pertencemos ao Senhor, olha o que o Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A nossa vida, as nossas decisões, as nossas necessidades, tudo tem que estar depositado nas mãos de Deus. E todas as decisões, antes de serem tomadas, têm que ser apresentadas ao Senhor e aguardar dele a aprovação da situação, para que nós não venhamos a agir erradamente. Porque temos orgulho e agimos segundo o nosso orgulho. Não, eu vou fazer, eu sei o que é que eu estou fazendo. Sabe o que está fazendo? Olha Sansão, ele também sabia o que estava fazendo ao olhar para aquela mulher e envolver-se, ao matar o leão e ao depois comer o mel que estava na carcaça do leão. E ainda utilizar-se daquela situação para envolver outras pessoas. Olha o que acarretou em mortes, em tristeza, em vergonha, e gerou aqui o quê? Uma ira, e ele agora vai ter que assumir essa consequência, pois no capítulo 15, ele vai pôr fogo na seara dos filisteus. Então ele vai criar uma situação cada vez pior. E aí ele vai fugir para um lugar, né? Ele vai estar ali na cidade, ali em Lei, e aí os homens de Judá vão até ele, vão amarrar ele, e ele vai se soltar, ele vai descer depois para uma região no qual os filisteus vão cercar ele, e ele vai pegar a queixada de um jumento e vai se livrar. Mas observe que, mais uma vez, no versículo 14 do capítulo 15, acompanhe comigo, diz assim: e vindo ele a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor
possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Veja que ele, nesse momento aqui, ele vai lutar contra esses filisteus e ele vai matar muitos desses filisteus. Novamente, em uma situação de perigo, o Espírito Santo vai se apossar dele e ele vai ter um livramento. Mas veja aqui Sansão, depois dessa situação aqui, ele vai para uma região. Agora observe como o homem é fraco. É por isso que o texto sagrado diz que maldito o homem que confia no seu próprio braço e faz maldito o homem que confia no homem que faz do seu braço a sua força, melhor falando. Ou seja, confia em si. Nós não somos nada. Nós somos dependentes de Deus. Aí veja que ele, no momento em que ele mata milhares de filisteus, e ele sai dali, ele vai para um local e ele vai ser acometido por uma necessidade, que se não fosse a intervenção divina, Sansão morreria. Então muitos confiam em si, outros confiam nos próprios homens, no seu exército, na sua força, na sua riqueza, naquilo que possui, bem material, mas se esquece de que a vida é de altos e baixos. O mundo dá muitas voltas, hoje se tem muito, amanhã não se tem nada. É por isso que a pessoa tem que estar sempre agradecendo a Deus pelo que tem. Tudo que nós temos pertence ao Senhor, foi Deus que nos deu. E temos que agradecer nas mínimas coisas, porque Deus é soberano, Deus é tudo para nós. Veja comigo no versículo 18 do capítulo 15, que diz assim: e como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. Veja que depois de um grande feito, veja que ele teve sede, e se não fosse o Senhor, ele morreria de sede. Olha o que está escrito ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, livro do profeta Isaías, capítulo 40, no versículo 29, é um texto bem conhecido, que diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Veja que tudo isso aqui é Deus. É por isso que nós não podemos desprezar ao Senhor. Temos que entender que somos dependentes de Deus. Nós estamos nesta noite aqui porque Deus nos sustentou. Nós estamos com saúde porque Deus nos sustentou. Então Deus é tudo. Então a nossa vida tem que ser totalmente voltada a Deus. Não podemos vacilar, não podemos deixar de vigiar. Sansão aqui, ele tinha uma força, mas não era dele, era o Senhor. E muitos se enganam, porque Sansão tinha um cabelo comprido, porque ele era nazireu, era um voto, era algo que o nazireu tinha para identificar o seu nazireado. Mas a força de Sansão vinha do Espírito do Senhor. O cabelo de Sansão não era como muitos apresentam em filmes, era um cabelo comprido, mas era trançado, tinham 7 tranças. Esse cabelo aí era o sinal do seu nazireado, mas a sua força não é porque ele tinha um cabelo comprido, e sim porque o Senhor estava nele. Mesmo ele tomando algumas atitudes erradas, o Senhor estava com ele. Por quê? Porque Deus tinha um propósito a ser realizado. Agora tem um detalhe: não é que Deus estava concordando com o que Sansão estava fazendo, mas Deus, na sua misericórdia,
ele conhecendo tudo, ele estava dando um tempo para Sansão, para que Sansão viesse a fazer as coisas corretamente, porque ele foi levantado para executar uma missão. Mas como Sansão estava agindo segundo os seus próprios princípios, e olha o que a palavra de Deus diz: o que o homem semear, isso também ceifará. Agora é o seguinte, muitos na igreja do Senhor têm maus pensamentos, muitos na igreja do Senhor têm uns planos completamente ruins, mas não se engane, o irmão pode não saber, o pastor pode não saber, mas Deus sabe. E muitas vezes, aqui eu vou falar uma coisa muito forte até, tem até algumas pessoas que não concordam com o pastor e murmuram contra o pastor, cria uma situação para derrubar o pastor, para tirar o pastor. Tem aqueles que se levantam em grupinhos para derrubar a líder do ciclo de oração, para derrubar o líder dos jovens, da mocidade. Tem pessoas que se movimentam para derrubar aquela liderança, mas cuidado, Deus está vendo. Porque a igreja é a casa de oração e Deus se faz presente. Então temos que entender que, assim como há políticos, há prefeitos, governadores, presidentes, vereadores, juízes que são ímpios e que podem tomar decisões que não são boas, temos que entender que só estão no poder porque Deus permite. O que temos que fazer é orar. Eu não concordo com esse. Ore pelo irmão, ore pela irmã, ore pelo pastor, porque tudo é segundo a vontade de Deus. Então veja que Sansão, depois desse grande livramento que Deus vai dar a ele, observe o que Sansão vai fazer. Capítulo 16. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher, o quê? Ele viu uma mulher o quê? Prostituta. E entrou a ela, ou seja, ele desce para uma região, vai ver uma mulher prostituta e vai se envolver com essa mulher. Agora veja comigo aí rapidamente o que está descrito no capítulo 7 do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 7. Acompanhe comigo. No versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Observe o seguinte, ó, versículo 2. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Então veja que os mandamentos de Deus têm que ser guardados, como a menina dos olhos. Se alguém for tocar o dedo nos nossos olhos, a gente protege. É assim que tem que ser os mandamentos do Senhor. Nós temos que guardar, temos que proteger em nossos corações. Mas Sansão não valorizava os mandamentos de Deus, porque quando seu pai orientou a ele que não deveria envolver-se com mulheres estranhas, ele desprezou o ensinamento do seu pai. Logo, ele desprezava também os ensinamentos de Deus. Mas acompanhe comigo. O versículo 5 diz assim: para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples e descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Veja que a mulher estranha só traz a morte. E o que vai acarretar com Sansão? Ele envolvendo-se, volta comigo aí no capítulo 16 de Juízes.
ele vai para uma cidade, ele envolve-se com essa mulher que é uma prostituta. E aí vai ser avisado de que Sansão está nessa cidade e vão até lá para pegar ele. Mas ele vai sair de lá. E ele saindo de lá, veja aí o versículo 4, olha só o que aqui acontece. Porque tudo, irmãos, tem um momento. A Bíblia diz que há tempo determinado para tudo. Há todo propósito em cima da terra. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de viver e há tempo de morrer. Agora veja aqui, Sansão ele foi semeando coisas na sua vida. E agora vai chegar o momento em que ele vai colher o que ele semeou. Olha o versículo 4 do capítulo 16 do livro de Juízes. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Observe que essa mulher Dalila, ela não era filisteia, ela era uma mulher que morava no vale de Soreque, que em árabe chama-se Wadi Surá. Essa região onde ela morava era a fronteira entre os filisteus e a tribo de Dan. Então ele acaba afeiçoando-se a essa mulher. Mas note que ele tinha envolvido-se com uma mulher na cidade de Tina e casou com ela. Depois ele vai para uma região de Gaza, acaba vendo uma prostituta e acaba tendo relação com essa prostituta. Depois ele sai de Gaza e ele vai encontrar quem? A essa mulher chamada Dalila. E aqui diz que ele vai afeiçoar a ela, ou seja, ele vai envolver-se intimamente com ela e vai ser a sua derrota. Veja comigo aqui no versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Essa mulher, Dalila, aqui, ela totalmente volúvel. Apesar de ter o interesse por detrás, que era o interesse o quê? Econômico. E aí eu abro um parêntese. Quando pessoas chegam até nós e vêm com um sorriso, com um abraço, com um aperto de mão, com todo o carinho, com toda a alegria, demonstrando tantas coisas boas, e nós não sabemos a real intenção. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós aí temos o discernimento para discernir o que é certo e o que é errado, o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Porque temos que tomar, irmãos, temos que tomar assim uma postura de que firmes em certas situações. Não podemos ser ingênuos. Olha o que Jesus disse: sede simples como as pomas, mas também sede prudentes como as serpentes. Não podemos ser ingênuos, não somos bobos. Temos que ter o quê? Prudência. Chegou com muita coisa assim, peraí, que negócio é esse aí? Fique lá. Observe, sonde, busque de Deus. Por que essa aproximação repentina? Por que toda esse estardalhaço, esse alvoroço todo aí? É o quê? O que é isso? Nunca falou comigo, nunca tal, e de repente vem com todo esse adereço? Não, calma aí, tem alguma coisa errada. Temos que entender que barulho não é poder. Muita pula-pula, muita gritaria, muito não sei o que e tal. Calma aí. Tem que tomar cuidado. Nós temos que ter um olhar espiritual. Não é que a gente vai sair julgando, mas Jesus disse que devemos julgar segundo a reta justiça de Deus. Senhor, vem de ti. O que isso vai acarretar para a edificação da minha vida?
O que isso vai trazer de benéfico para a minha vida social e espiritual? Viu como a nossa vida depende de Deus em todos os momentos? Às vezes, perde-se até a alegria de muitas coisas. E aí queremos responsabilizar outros. Minha vida está infeliz, eu estou assim por causa disso. A transferência de responsabilidade, isso se deu lá no Éden, quando Adão responsabilizou a Eva sobre a queda. Mas observe que ele era o responsável, porque ao saber que não deveria comer, e ele vendo que Eva comeu, porque ele comeu também? Porque ele não rejeitou o fruto e ele acabou comendo? Ele é responsável. Mas aí é muito cômodo dizer: a culpa é sua, eu só estou nessa situação porque você fez isso, por conta daquilo. E aí vai começar as brigas internas. Eu não sei nem porque que está saindo isso aí. E aí vai começar as brigas internas, transferência, acusando um ao outro. E isso, o diabo entra no meio e começa a levantar acusações. Então o que outrora era um amor, hoje em dia é o que? Desilusão, tristeza, desapontamento, acusações. E aí cria-se uma amargura. E aí já era. E a raiz de amargura vai contaminar a outros. Aí acaba gerando os filhos e acaba uma família sendo desestruturada e destruída. Pois bem, veja comigo no versículo 6, que diz assim: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Veja que ele afeiçoou-se a essa mulher. Por que então não viveu um relacionamento agradável? Ela constituiu uma família com ele? Não, ela volta a fazer o que? A questionar sua força. E ele está tão cego que não consegue perceber a astuta cilada do diabo. É por isso que o texto sagrado diz que o diabo ele é sagaz. Ele tem os seus ardis. E aí a gente tem o quê? Que buscar de Deus os dons espirituais para enfrentarmos ao diabo e aos anjos caídos. Agora eu faço uma pergunta: qual a igreja que está buscando os dons espirituais? Os irmãos estão vindo à igreja buscando o dom de visão, o dom de revelação, o dom de interpretação de línguas, o dom de profecia. A igreja moderna tem buscado isso, tem chorado aos pés do Senhor, buscando o revestimento espiritual? Não está. A igreja moderna está buscando, sabe o quê? Uma casa, um carro, um trabalho, um bom emprego, buscando coisas materiais e esquecendo-se das coisas espirituais. E se não tivermos o revestimento espiritual, se não tivermos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, estaremos vulneráveis às investidas do diabo. Sansão só foi livre do perigo porque o Espírito do Senhor se apossou dele. E Jesus disse: sobre vós envio, que é a promessa de meu Pai, o Espírito. Aleluia. Se o crente não tiver o Espírito Santo, não pertence ao Senhor. Até porque o texto diz assim que o Espírito Santo é o selo para o dia da redenção. O arrebatamento da igreja, que breve acontecerá, só irá participar quem tiver o selo. E é o Espírito Santo que sela o crente, aquele que pertence a Deus. Então, irmãos, não podemos viver de uma maneira materialista nem de uma maneira carnal, mas temos que voltar às palavras de Jesus quando ele disse: buscai primeiro as coisas de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Trabalho, saúde e outras coisas mais vão ser acrescentadas. Isso são coisas seculares e importantes, mas não é a prioridade.
É isso que nós temos que ter, uma concepção de que o que eu estou dando a Deus em relação aos benefícios que Ele me tem dado, porque a cada dia Ele tem nos livrado dos leões. A cada momento Ele tem nos dado o quê? O livramento, Ele tem nos guardado, a nós, a nossa família, Ele tem dado benefícios em cima de benefícios, e nós o que estamos dando a Deus, Ele só requer de nós o quê? Adoração. Uma adoração verdadeira, uma devoção e um amor sincero para com Ele. Pois bem, aí, para finalizarmos, Dalila ela vai está pressionando a Sansão, até que no versículo 17, veja comigo, versículo 17, diz assim: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Veja que o segredo ele revelou. A intimidade nossa para com Deus, nós não devemos revelar a ninguém. Tem coisas que só pertencem a nós e a Deus. Se você ora de uma maneira, não precisa você revelar a ninguém da maneira como você ora, na sua intimidade com Deus. Porque Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e ali você vai estar orando ao Senhor, que Deus irá ver e irá lhe recompensar. Você não tem que estar falando ou revelando aos outros das coisas, porque você não sabe quem é quem está do seu lado. Então temos que ser prudentes em relação a isso, irmãos. E aí, Sansão, ao revelar isso, ele abre o seu coração, porque ele foi seduzido, ele estava tão afeiçoado a essa mulher, que ele abriu o coração, e ao revelar, foi um passo para uma cova. Veja aqui no versículo 18 que diz: vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. E Sansão e despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Veja que ele estava confiante de que haveria um livramento como outras oportunidades. Eu vou sair, eu vou fazer acontecer. Só que ele não sabia que o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. E veja que no momento em que ela conseguiu o que queria, ela foi, entregou a ele, ganhou dinheiro e traiu. É por isso que tem pessoas que estão do nosso lado dia e noite, mas no momento que a gente tropeça e cai, a pessoa se afasta. Ela já conseguiu o intuito: nos derrubar, nos vendeu. Então há muitos que são traidores, há muitos que estão próximos de nós para nos trair, para nos derrubar, porque são invejosos. E isso eu estou falando em todos os sentidos. Por isso que a gente tem que saber com quem a gente está andando. E devemos andar com quem? Com o Senhor. Porque quando nós temos uma vida espiritual, agradando a Deus, temos intimidade com Deus, quem vai estar próximo de nós também terá a mesma visão, a mesma comunhão com Deus, porque luz não se une com trevas. Então quem é trevas não vai se aproximar de nós, porque a nossa comunhão com Deus impedirá que esses
traidores, essas trevas estejam próximos de nós. Aí eles vão tentar de tudo. O nosso tempo de ler a palavra, o nosso tempo de oração, eles vão tentar atrapalhar. Mas como não conseguirão, eles então irão se afastar. É por isso, irmãos, que devemos o quê? Permanecer cada vez mais e mais firme no Senhor. Para finalizarmos por essa noite, veja que o Espírito do Senhor saiu dele e ele não sabia. Mas veja comigo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, o que o apóstolo Paulo, ele vai deixar aqui para nós. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Irmãos, é muito sério isso aqui. Sansão, ele tinha uma chamada, ele tinha uma missão a cumprir, mas a sua vida foi muito mais marcada por feitos magníficos de força do que a obediência àquilo que Deus determinou. Pregador, pastor, quem quer que seja, que tenha uma obra na casa de Deus, não é para se exibir, é para cumprir. Quem está no ministério não é melhor do que ninguém, é servo. Então tem que servir para que o nome do Senhor seja glorificado. A glória e a honra pertencem apenas a Deus. A nossa vida tem que ser marcada não por fulano fez isso e aquilo. Não, fulano era um homem de Deus. Fulano era uma mulher de Deus. Glória a Deus por isso. Tem que ter o quê? Algo marcado em nós. A presença de Deus em nós. E Sansão, ele desprezou isso. Ele tinha muito mais preocupação em exibição de força. Mas no momento derradeiro, o Espírito do Senhor saiu dele e ele nem sabia. É por isso que nós devemos examinar a nós mesmos. Eu pertenço a Deus, eu ainda estou ligado na videira verdadeira. Por que muitos estão tristes? Porque o amor de muitos tem esfriado. Porque estão deixando que as coisas venham a sobrepor sobre a sua vida. Já não falam mais em línguas estranhas, já não tem mais um tempo de oração, já não tem mais um fervor espiritual. Por que que não tem? Porque não estão mais olhando para Jesus. Estão deixando que as coisas do mundo venham a encher o seu coração. Mas é momento de nós atentarmos e examinarmos. Senhor, olha e vê se há em mim algum caminho mau. É por isso que Davi, ele diz: Senhor, examine a mim, expurga-me de mim os pecados ocultos, aquilo que está em mim que não te agrada. Olha o exame, e quando fazemos esse autoexame, Deus vai nos mostrar o que está em nós que precisa ser tirado, e tem que ser tirado, porque se não for tirado, o Espírito Santo não pode estar habitando em uma pessoa que esteja com a sua vida imunda. É santidade na casa de Deus. Temos que ser santos irrepreensíveis, porque somos a noiva do Cordeiro. O Cordeiro é santo, o Cordeiro é irrepreensível, o Cordeiro é imaculado, e quem é noiva tem que ser como noivo. Jesus, ele vem buscar uma noiva, Jesus não vem buscar uma prostituta. Amém? Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus. Na próxima quarta estaremos finalizando essa mensagem do livro de Juízes. Amém? Nosso pastor Adailson.